no versículo 23, diz assim, ó, que tudo é permitido. Olha que loucura isso. Tudo é permitido. Então, se você quisesse ficar com o seu dinheiro, tá tudo certo. É permitido. Se você quiser ficar com o seu dinheiro, se eu quiser ficar com o dinheiro, se eu não quiser falar da situação financeira pro casal, tá tudo certo. Ah, eu não quero abrir minha condição financeira com meu esposo, eu não quero abrir a minha caixinha de sentimento que eu vivi lá atrás, porque eu tenho certeza que vocês tiveram uma conversa antes de se casar, e ele falou dos traumas emocionais que ele tinha com o pai, com a situação que ele antes era, que vem se curando. Então aquele homem pregava porque ele pregava para ele, porque precisa dele, a gente que prega pra gente. Primeiro que escuta é a gente, né? E aí, assim, beleza, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, então tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Olha só para você ter. Quando nós estamos falando de edificação, gente, nós estamos falando da construção da base. Da base. Então, quando fala em edificação, nós estamos falando daquilo que o Senhor edifica. Tanto é que a palavra diz para nós assim, ó, se o Senhor não edificar a sua casa, em vão são aqueles que a constroem. Então, construção tem uma diferença, já falei isso aqui no programa, construção tem diferente de edificação. Edificação em Cristo é você perceber que tudo é permitido, mas nem tudo vai edificar. Ou seja, isso não vai fazer bem para o nosso casamento. A palavra é muito clara. Tem coisas que você está fazendo dentro do seu casamento que não está edificando o seu casamento. E se você não muda a postura, não muda a forma de falar, não muda a linguagem, não muda o comportamento, a tendência natural é isso dar errado. E a palavra continua terminando no versículo 24, dizendo assim, ó, não busque o seu interesse, mas o do próximo. Não busque o seu interesse, mas o do próximo. Olha o que a gente está fazendo. Então, não é sobre o meu interesse, é sobre o interesse da Clélia. E não é sobre o interesse dela, é sobre o meu interesse. Então, se ela tiver percepção de perceber o que eu preciso, eu começo a ter percepção do que ela precisa. Essa troca precisa existir. Então, você fica numa relação, às vezes, de um sofrimento, uma relação de tortura, de castigo, que você acha que você casou, inclusive, está sendo castigado. Sim. Tem gente que acha que casamento é castigo. Não é possível que eu estou vendo esse castigo. Você não está vendo castigo. Você não está percebendo a herança no seu matrimônio. Se você perceber, começa a entender que está tendo uma edificação ali, porque você tomou consciência que nem tudo você pode fazer daquela maneira. Então, assim, eu olho para 1 ano e 10 meses e já vejo esse desejo de fazer as coisas alinhadas. Por exemplo, ela lembrou realmente que o pai poderia fazer se pendurar lá, preencher, colocar o suporte da TV, o suporte do banheiro, mas quando vai para o trabalho, ou resolveu saiu e foi resolver alguma coisa, quando voltou, você tinha feito. Só que você também tem que respeitar o processo, que ela vinha também de uma condição que ela foi ensinada daquela maneira. Então, a mulher tem esse processo de acostumar com aquela rotina. Eu vivi a mesma coisa que você viveu, Ana, de verdade. Então, eu era o menininho da mamãe. Então, eu era um rapaz que, para mim, uma das coisas mais difíceis de acostumar foi essa condição de ter que desligar da minha mãe. Esse processo foi um processo muito difícil para mim. Então, assim, não é que eu era um menino mimado, não é isso, mas é que eu tinha, né, minha mãe que me criou, eu não fui criado por pai. Então, eu tinha uma ligação e tenho uma ligação muito grande com a minha mãe. E ali, quando eu tô ali dentro, que é eu e a minha esposa, né, a voz que eu escuto ali, a voz da minha esposa, isso para mim foi um processo muito complexo. Só que a gente passa por isso e a gente vai se adaptando, porque a gente vai percebendo o quê? Opa, se eu entender essa parada aqui, se eu entender a oportunidade que eu tenho, eu vou viver uma vida extraordinária. Então, não pode lamentar, cara, você tá num ambiente aí que você pode receber uma herança que tá prometida. Uma coisa que a gente aprendeu desde o início é uma palavra que todo casamento tem que ter, que é o diálogo. Cara, se não tiver diálogo, se você não souber escutar e não souber falar de forma que a outra pessoa entender, porque é muito fácil você falar assim, mas eu sempre falo, mas se a outra pessoa não estiver entendendo, não vai adiantar, né? Você acabou de me entregar uma frase aí agora. Eu vou entregar para o povo, pode? Mas eu vejo o Eliomar também, Julia, mas quando o Eliomar, ele vai lá e faz, a Ana começa a virar a chave, que ela tinha, agora ela é casada, sim. Que agora eu tenho esposa, é ele que tem que fazer. Agora eu não sou a filhinha do papai mais. Se o Eliomar deixa, se você deixa naquela hora para ela,
chamar o pai dela, ela sempre ia fazer isso. Sim. Eu acho que nessa questão o Eliomar foi muito assim, Sábio. sábio em questão de ir lá e fazer. Como ela chegou lá, já estava tudo instalado, mas se ele não faz isso, hoje poderia ser um problema no casamento deles. E a danadinha ainda perguntou, quem derrubou? Não, mas isso era startado em mim, sabe? Porque a gente vai falar um pouco sobre esse processo de formação que a gente teve no namoro, que eu acho que é muito importante, porque namoro é o momento a gente... Poxa, é como se eu estivesse candidatando a Ana e ela me candidatando, sim, né? Um currículo ali, cara, cheque. É isso mesmo, esse é o homem, essa é a mulher. Dá pra demitir antes de casar. Dá pra demitir antes de casar, porque aí a escolha, se você escolheu, acabou, meu irmão. Tipo assim, se você escolheu, agora é pedir pra Deus abençoar e cuidar, porque assim, e aí precisa desse diálogo. Mas isso era tão... Diálogo, eu quero que você fale mais sobre esse diálogo. Então, tem uma frase aqui pra entregar. Mas aí sobre isso estava tão startado na minha cabeça, porque assim, como os meus pais são separados, minha mãe casou novamente, né? Tem um casamento maravilhoso com o Célio, que é meu padrasto. Mas eu olhava pros pais dela e eu via ele como um exemplo. Cara, o pai da Ana faz de tudo. Então eu olhava pra ele e falava assim, cara, a Ana viu o José, e o pai dela chama José. Eu olhava pro José e falava assim, cara, eu preciso ser o José melhor que o José. Então, a Ana, ela precisa olhar pra mim, não ver o pai dela, mas ver que ela tem um homem como o pai dela, que sempre deu ali o sustento, o esteio, a ajuda, o apoio, né, o cuidado. Então, a segurança, ela precisa ver em mim isso. Então, quando ela falou, no início foram várias fases, né? Vou chamar meu pai. Fala assim, pô, amor... E aí eu ia lá e fazia, porque eu precisava mostrar pra ela que ela agora tem um marido, sim, que também vai dar o apoio, que também vai dar a segurança, que também vai, sabe, entregar o que ela precisa, né? Então, talvez eu ainda tô, como se diz, não faço uma comida tão gostosa como o pai dela, mas, né? Tem que ralar. Tô chegando lá. Tá no caminho. Tô no caminho. Mas acho que foi do casamento, foi o seu pai. Do casamento e do chá de panela. Então, o senhor não comida, não convidou nós pra comer, né, meu amor? Não, ainda. Ainda não, mas o dia que não é comida, fala qual que é a melhor. Gente, o casamento se fala muito sobre diálogo. A Clélia sempre usa muito isso mesmo, precisa ter diálogo na relação. A gente sabe que tem. E aí a frase que eu quero te entregar é assim, ó. Aprendi aqui agora, acabei de receber. Quem não tem diálogo na relação, tem diabo. Quem não tem diálogo na relação, tem diabo. Tem diabo na relação. Então, você quer expulsar diabo da sua relação? Cara, diálogo. Então, tenha diálogo que você vai evitar o diabo. Pode ter certeza disso. É preciso conversar. É preciso crescer juntos. O que está acontecendo aqui é que a gente está visualizando, né, esse crescimento de 1 ano e 10 meses aqui de aperfeiçoamento. Entendendo claramente que nesse crescimento tem uma herança para receber. Então tem herança, não tem maldição. Gente, casamento não tem maldição. Casamento tem herança. Deus não sela um matrimônio para você achar que você está recebendo uma maldição. Nossa, esse maldito desse marido meu, maldito dessa mulher minha. Cara, tem. Você tá por fora. Tem, já escutei muito. Ou melhor, você tá bem por dentro, né, meu amor? Inferno que é isso. Eu casei com Satanás. Imagina. Cara, você não tem noção do que é casar com Satanás. Você não tem noção. Então, na verdade, você não tem uma maldição dentro da sua relação. Você tem uma herança. O detalhe é que você ainda não se desejou para ver o tamanho da oportunidade que você tem de ser feliz. Faz sentido, Eliel? Faz demais. Tanto é que a palavra diálogo é dia e logo. Tipo, é no dia e logo. Né? Olha só. Não tem conversa, né? Logo, né? Tem que logo, ser agora. Tem que ser agora. Não há dia.